Fala pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje nós estamos aí com mais um vídeo sobre armamento e tiro. Hoje nós vamos falar sobre munições de calibres permitidos e restritos, as diferenças entre elas e como elas são caracterizadas pela lei. Como vocês viram no nosso último vídeo, nós falamos sobre o que é CAC. Então nós falamos sobre as atividades e dentro dessas atividades você pode adquirir armas de fogo. Entretanto, as armas elas têm diferenças entre calibres e isso influencia na quantidade de armas que vocês podem adquirir, pois, como viram no último vídeo, nós falamos sobre 30 permitidas, 30 restritas para atiradores, 15 permitidas e 15 restritas para caça. O que diferencia elas? O Exército sempre regularizou essa parte de calibres permitidos e restritos. Antigamente, eles eram regidos pelo decreto 365 do ano 2000. Depois esse decreto foi alterado pelo decreto 9493 do ano de 2018. Esses decretos eles estipulavam como era caracterizados os calibres pela força que a munição exerce ao sair do cano. Essa munição ela pode ser medida tanto em libras, pés, como em joules. E aqui no Brasil a gente usa a opção joules. No primeiro decreto citado, era configurado como 407 joules, ou seja, as armas que possuíam acima disso, a força acima disso na saída do cano, eram consideradas de calibre restrito, abaixo disso calibre permitido. Entre outras diversas caracterizações que eram colocadas dentro desse decreto, como armas de alma lisa ou qualquer tipo de armamento ou equipamento e acessórios também, que poderiam ser usados por forças militares ou policiais. Todos esses tipos de armamento eram considerados de calibre restrito, o restante de calibre permitido. Posterior a isso veio outro decreto, alterou algumas coisas e liberou mais alguns calibres. Passou a ser caracterizada por armas de porte e armas portáteis. As armas de porte continuaram com o 407 joules de força e as armas de porte passaram a ser 1355 joules na saída do cano. Entretanto, ano passado foi assinado um novo decreto pelo presidente Jair Bolsonaro, decreto 10.030 e o decreto 9.847. Nesses decretos foi alterado a força que caracteriza o que é calibre permitido e restrito. Essa força foi alterada de 407 e 1355 que era no anterior para 1620 joules, não fazendo distinção entre armas de porte e armas portáteis. Portanto, aquelas armas que na saída do cano fornecem uma força acima de 1620 joules são consideradas de calibre restrito. Aquelas que exercem uma força abaixo de 1620 joules são consideradas de calibre permitido. Essa força também pode ser medida em libras-pés. No decreto foi considerado de 1.200 libra-pés. Entretanto, no Brasil a gente não utiliza esse tipo de aferição. E vamos deixar a portaria que regulamentou o decreto do nosso presidente. Portaria de número 1222, onde estará toda a listagem do que é considerado calibre permitido e calibre restrito, conforme a força exercida na saída do cano, 1620 joules. Isso também influencia diretamente na parte de aquisições pela Polícia Federal. Aquelas pessoas que não têm a necessidade de ser CAC, ou não querem ser CAC, ela pode fazer a aquisição dela pela própria Polícia Federal. São as armas de posse e de porte, que estaremos falando sobre elas em um próximo vídeo. Isso influencia diretamente, pois as armas que podem ser adquiridas pela Polícia Federal são apenas armas de calibre permitido. Portanto, todas aquelas de calibre restrito que um CAC pode adquirir, como por exemplo um 44 Magnum, ou até mesmo um 556, um 762, não podem ser adquiridas pela Polícia Federal. Só aquelas consideradas de calibre permitido na listagem do Exército, ou seja, aquelas que exercem uma força na saída do cano abaixo de 1620 joules. Então é isso, pessoal, deixamos aí mais um vídeo explicativo para vocês. Abaixo estará toda a parte de legislação que vocês queiram consultar sobre esse tipo de assunto. Qualquer dúvida que tiverem ou se quiserem conhecer nosso clube, saber como nós funcionamos, abaixo terá nosso contato, nosso e-mail. Pode entrar em contato, responderemos o mais breve possível. Um ótimo final de semana para vocês. Ops Adventure!